Salve, salve, galera ligada aqui no canal Fala Bira. O PSG vai muito bem, obrigado, quando se fala em Ligue 1, campeonato francês, né? Porque na última quarta-feira o PSG venceu o Metz pelo placar de 3-1 e novamente Mbappé foi o grande destaque do time com 2 gols marcados. Vitinha também deixou a sua marca na vitória por 3-1 do PSG. E o PSG nada de braçadas no campeonato francês, o que tem sido muito comum nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Porque, vamos ser bem honestos, nos últimos 10 anos o PSG só perdeu o título francês em 2 oportunidades. Uma delas aconteceu na temporada 2016-2017, quando perdeu o título para o Mônaco, e depois 2020-2021 perdeu o título para o Lille. E agora o PSG vai tentar ali trazer o quê? Mais um campeonato para o bolso e já vem nadando de braçadas. O time já conseguiu assumir a liderança nesse final de, vamos dizer assim, final de etapa de primeiro turno, né? O PSG campeão do primeiro turno na França com 40 pontos, com 17 jogos, 12 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, que aconteceu em setembro. Até anotei aqui, pessoal, aconteceu no dia 15 de setembro, numa derrota em casa 3-2 para o Nice, que é o vice-líder do campeonato com 35 pontos e a melhor defesa do campeonato com apenas 9 gols sofridos. Só que é o seguinte, pessoal, dos 42 gols que o Paris Saint-Germain anotou no campeonato francês, 18 são do Mbappé. E aí mostra muito a questão do PSG nessa temporada. O PSG do Luiz Henrique em particular acaba sendo muito dependente do Mbappé. É um time que perdeu suas estrelas, perdeu Messi, perdeu Neymar, perdeu Sérgio Ramos, mas é sempre carente de uma estrela. Necessita de uma grande estrela ali fora da curva para tentar fazer o time rodar, porque dos reforços que chegaram, principalmente os reforços de ataque, tá? Eu vou citar 2 nomes. Ousmane Dembélé, ele tem apenas um gol no Campeonato Francês em 15 jogos e jogou 5 jogos de Liga dos Campeões e não marcou nenhum gol. Então são 15 jogos, um gol e 6 assistências para o Dembélé nesta temporada. Outro nome que chegou como contratação pesada para o PSG foi o Randal Kolo Muani, que veio do Eintracht Frankfurt. Né? E o Kolo Muani tem 12 jogos de Ligue 1, 4 gols e 2 assistências, além de mais 6 participações na Champions League com um gol marcado. Ou seja, são 18 jogos com 5 gols e apenas 2 assistências. Jogadores que vieram para ajudar o time do PSG a dividir a responsabilidade com o Mbappé. E você vê outros nomes como o Zaire Emery, que é uma das grandes surpresas desse time, uma grata surpresa, um jovem jogador que já conseguiu jogar já na seleção profissional francesa nessa temporada. Tem sido um cara muito importante. É um time que não só por causa do Zaire Emery, que tem assumido um protagonismo legal no meio de campo, mas é um time dependente muito do Mbappé. E aí o que acontece? As peças que vieram para essa temporada ainda não surtiram efeito, muito menos o caso do Asensio, que é reserva, e do Gonçalo Ramos, que também é reserva, né? Então é um time que trafega ali numa rotação que o Luiz Henrique também gosta também de poupar alguns jogadores, né? Nessa situação de que no campeonato francês o PSG infelizmente não tem nenhum rival à altura. E quando tem, né, é logo no começo do campeonato, no qual o PSG ali vai pegando ali aos trancos, devagarzinho, pegando o ritmo, e aí os times que começam bem acabam se perdendo no caminho porque não conseguem manter o mesmo padrão de jogo, né? Então é um campeonato no qual o Paris Saint-Germain provavelmente vai buscar o terceiro título consecutivo, né? E já tem 5 pontos de frente para o time do Nice. E, claro, vai para o recesso de ano novo aí, de final de ano. Volta só a jogar no dia 4 de janeiro contra o Toulouse, que está ali na zona de playoff de rebaixamento, ou seja, na antepenúltima colocação. Então, assim, uma chance bem tranquila do PSG
conseguir mais um título, mas muito ainda nessa questão de necessito do Mbappé para ter ali o que a minha maior fonte de gols, né? Então ele é o cara mais técnico, ele é a maior referência desse time e tá no final de contrato. A gente não sabe se ele vai ficar ou se ele vai para algum outro clube, se realmente vai para o Real Madrid, porque falar desse assunto sobre a novela Mbappé chega a cansar um pouco, porque acaba tendo muita especulação e a gente vai ter um cenário melhor sobre isso a partir do ano que vem, né? Mas é um time que o Luiz Henrique não tem um relacionamento 100% com o Mbappé, isso já tem sido bastante evidenciado nos comportamentos do jogador nas partidas, inclusive nas coletivas do Luiz Henrique, que já chegou criticar o Mbappé quando faz 3 gols numa partida de Ligue 1 e ele é o artilheiro absoluto. Só para você ter ideia, o segundo colocado na artilharia do campeonato francês é o Wissam Ben Yedder, o experiente atacante francês do Mônaco. Tem apenas 8 gols na disputa na artilharia. O Mbappé já tem 10 gols à frente que ele. Então, isso só mostra o quanto o Mbappé é importante para o PSG e como seria o PSG sem o Mbappé, né? Então, viraria um time praticamente ali um time comum, né? Sem uma referência técnica fora da curva, né? Que é o caso do atacante Mbappé. Só que é o seguinte, pessoal, além disso, o PSG entra em recesso, mas também tem que focar exatamente na próxima fase da Liga dos Campeões, as oitavas de final, no qual o PSG terminou em segundo colocado no seu grupo, atrás do Borussia Dortmund, fletou inclusive com eliminação, mas graças ao Milan isso não foi isso não acabou acontecendo, né? O PSG classifica em segundo, com o Dortmund em primeiro, e o PSG vai ter a Real Sociedad nas oitavas de final. A Real Sociedad, que é a melhor defesa da Liga dos Campeões, uma das equipes mais organizadas do torneio. E que realmente vai ajudar muito esse time, esse fluxo de trabalho da Real Sociedad ao longo da temporada. Então, é uma pedreira, vai ser bem complicado esse duelo do PSG contra a Real Sociedad, apesar que eu acho que o PSG é extremamente favorito contra a Real Sociedad, que não tem tradição nenhuma em Liga dos Campeões. E já o PSG tem já uma pequena tradição, não é campeão, persegue esse título, mas também vai perseguir esse título dependendo muito do Mbappé, porque é o cara que faz o ataque funcionar. Ele não tem nenhum outro atacante no PSG que divida a responsabilidade com o Mbappé em termos numéricos, né, de gols. Né? É o Mbappé e só. Os outros jogadores ficam para trás, infelizmente. Isso é um desafio que o PSG vai ter que resolver daqui para frente. Inclusive, existe a possibilidade do Moscardo chegar em janeiro e o Beraldo, zagueiro do São Paulo também, o Gabriel Moscardo, volante do Corinthians, e o Beraldo, zagueiro do São Paulo, grande promessa, excelente zagueiro. Então pode ser que o PSG busque reforços no inverno europeu em janeiro. A gente vai ficar de olho nessa situação, mas é um time que trafega em águas tranquilas na França, mas com turbulências na Europa, e isso tem sido uma questão histórica do PSG desde que se tornou um time rico, né, que foi assumido pelos emires do Qatar, de Nasser Al-Khelaifi e companhia limitada. Mas é um ponto a gente ficar atento. O PSG é um time que, para mim, favoritaço a ser campeão francês, e agora, é claro, vai ter que abrir o olho na Liga dos Campeões, porque a Real Sociedad vai dar trabalho, e espera-se um confronto bastante equilibrado. Lembrando que o primeiro jogo é na França, né? Em fevereiro, né? Eu até anotei aqui. O time do PSG encara a Real Sociedad no dia 14 de fevereiro, o primeiro jogo em Paris, e depois, no dia 5 de março, encara o jogo de volta lá no País Basco, ali na Espanha. Beleza, pessoal? Só um pouquinho da gente pensar um pouco esse PSG, que é um time extremamente limitado ao Mbappé em termos de ataque, mas que tem o Zaire Emery, que é uma grande surpresa, mas é um time que precisa ser muito mais do que realmente é. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e, é claro,
não se esqueça de sempre deixar o seu comentário aqui no vídeo para a gente resenhar bastante sobre o PSG. Você acredita que o PSG vai longe na Liga dos Campeões? Deixa aí seu comentário, valeu? Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, tchau, tchau e até mais.